uma das características que desde o momento em que um grupo de companheiros de jornada se reuniu para, sob as asas do Altíssimo e sob o cuidado infinitamente amoroso de Padre Pio, criar essa tenda de aprendizado constante, de busca incessante daquilo que é o objetivo fundamental, radical, no sentido de estar referido à raiz, de onde tudo vem, que é buscar e viver Deus. Desde os momentos iniciais nós fomos surpreendidos todos pela presença de companheiros espirituais cuja estatura dissonava em muito com a nossa, encarnados que todos estamos, em meio a essa busca, em meio a lutas internas, em meio a facear a cada dia e a cada instante os nossos próprios, não diria defeitos, essa palavra fala tão mal, mas os nossos próprios vácuos de personalidade, onde o ego toma o lugar do eu, e portanto ali se estabelece a idolatria. Os desencarnados que nos conduzem e nos secundam são estrelas de luz. Seja qual for a forma em que se apresentem, porque aqui também Padre Pio, por determinação amorosa dos planos superiores, estabeleceu que todos os rios levam ao mesmo mar sagrado, que todas as línguas falam no seu profundo significado a mesma língua, e que o Espírito faz viver e nos faz ver aquilo que une e não mais aquilo que separa. E essas estrelas de luz se nos apresentam na forma em que, quando encarnados, manifestaram o seu amor incondicional e a sua busca incessante ao divino, do mesmo modo como nós somos instados a fazer agora. Desde o preto velho, com a aparência mais humilde, mas que esconde uma sabedoria profunda e milenar. Aquele que veste um saio de frade, ou uma túnica de um sadhu, ou um cocar de um guerreiro de luz, vindo das tradições mais profundas, ou um talit de um servo incondicional do Altíssimo, de um hábito de uma freira, ou de uma veste de um sari, de uma expressão inconsútil da Mãe Divina, todos eles nos falam de uma só coisa:
A busca da verdade se estabelece no amor, e o justo é o fundamento do mundo que se renova. E só é justo aquele que se justapõe ao divino, que se faz perfeito, como é perfeito o sagrado que é nosso Pai e nossa Mãe. E é isso o que incessantemente nos mostram, nos conduzindo, nos curando, nos renovando, nos amando incondicionalmente. Dentre essas estrelas, hoje, no dia 18 de setembro, nos referimos com carinho especial a um deles, conhecido de poucos, mas não do Altíssimo, não do Cristo. Discípulo como nós almejamos ser, de nosso Pai seráfico, Francisco de Assis. Encarnado no caudal que se formou a partir de sua vida de luz, onde Francisco estabeleceu um marco que nos fez entender, ou voltar a lembrar, o que é ser um filho e uma filha do Divino. Esse caudal que foi a sua ordem nos traz a vida no século XVII. Um menino nascido também na Itália, na Terra dos Santos, em sua região sul, chamado Giuseppe, José. Era o ano de 1603, era o sul pobre da bota italiana, ainda dividida em diversos condados, ducados, a cidade Cupertino. Dava luz a um menino que nos primeiros anos de sua infância nada de especial mostrava, ao contrário, se caracterizava por aquilo que os seus colegas maldosamente chamavam de o burro José, amante do divino, querendo se entregar desde cedo à vida religiosa da época, dentro da ordem franciscana, que, digamos, ao contrário daquilo que ansiava em seus momentos mais intensos o seu fundador, nosso amado Francisco, se estabelecia como uma ordem com regras de acesso, que exigiam estudos. O nosso burro Giuseppe mal conseguia lembrar aquilo que lia há um minuto atrás. E, portanto, foram inúmeras as suas tentativas de adentrar como noviço a uma ordem em que ele amava tanto. E somente com o amor, que nos faz entrar em outro reino, o do milagre, se torna um frade menor. Pela sua notória incapacidade, aparente aos olhos humanos, Giuseppe é relegado aos serviços mais vis. E tal como se fizesse justificativa ao cognome que levava, cuidava dos asnos do convento. Mas também, por outro lado, o amor, a entrega, o viver Deus, que estavam impressos em sua alma, com o tempo não puderam ser ocultos. E quando
os fenômenos que serviam de corolário à sua santidade verdadeiramente estabelecida nesta base de amor incondicional se manifestaram. A dualidade desse nosso mundo de bem e de mal se manifesta também. Ao lado da estupefação, com os fenômenos que surgiam da naturalidade simples de José, como, por exemplo, a levitação, quase que permanente a ponto de um dia ele ser chamado de o santo voador. Surgia a calúnia, a inveja, que tal como nosso Padre Pio, o cercaram por todos os lados e obrigaram a uma vida que, em meio ao seu amor, ao seu poder de cura, à sua humildade, se entrecortava com exílios, com prisões, dentro dos próprios conventos da ordem. Mas, enfim, a santidade luminosa triunfa. E Giuseppe di Cupertino, ao modo de Francesco, demonstra com toda clareza o que é a força, o poder incoercível, incomensurável, único do amor verdadeiro. Pois bem, em 18 de setembro de 1663, Giuseppe faz o seu último voo, não mais com o seu corpo, que em alturas surpreendia a todos aqueles que testemunharam esse e outros fenômenos, mas um voo em alturas para se tornar mais um canal vivo para nós que por nossa vez buscamos também o amor da mãe, o amor do pai e o amor que ele representa. Desde os primeiros momentos, Padre Pio nos apresentou a Giuseppe como o irmão que conduziria os trabalhos de efeitos físicos que se realizariam e se realizam nessa casa. E hoje aqui queremos, por merecimento, porque a sua característica fundamental foi a humildade temperada no amor incondicional. Alla Madonna, como dizia ele. Alla Madonna delle Grazie. Graça que ele sabia ter recebido e que queria demonstrar poder ser compartilhada por cada um de seus irmãos e irmãs, filhos do Divino. Hoje, nesses dias tão intensos, nesta casa em que temos a condição de, abrindo a nossa boca, falar do Altíssimo, sem peias religiosas nenhumas, sem amarras dogmáticas, podemos perceber a sua presença e o seu amor. Como que ao ouvir, ao escutar a cada um de nós que aqui estamos, a nos estimular, a nos consolar, a nos curar, a nos conduzir. Nessa caminhada de retorno à casa do Pai, que certamente todos aqui estamos decididos a fazer, de uma vez por todas. Que Giuseppe receba o nosso carinho. Homenagens não precisa e não necessita. Mas o nosso amor, a nossa reverência sim. O nosso agradecimento profundo também. Que nós possamos continuar dignos de sua presença. Hoje e sempre.
Graças a Deus. Pode acender a luz. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nossa casa num dia... Parece até chavão, né? A gente está repetindo aqui dia especial, mas é uma verdade. E quão especiais são esses dias e quão tempos especiais são estes que a gente vive, e mesmo aqueles de nós que não temos consciência alguma, nós aqui temos sim consciência, mas alguma, mas aqueles que não têm nenhuma estarão vivendo esses dias, e talvez, quiçá, nós aqui reunidos consigamos partilhar com aqueles que não estão atentos para dias tão especiais como esses, possam de alguma forma também ser tocados. E esses dias que nos aproximam daquela data que nós temos há umas 3, 4 semanas falado aqui, que é especificamente focalizada dentro da tradição judaico-cabalista que se chama Rosh Hashanah. Temos a felicidade de encontrar um dia, 18 de setembro, essa figura tão pouco conhecida, mesmo dos cristãos, aqueles que se devotam mais propriamente ao cristianismo, chamado José de Cupertino. E o tema de hoje é um tema sobre o dom maior, o amor, que nos referencia e nos faz estar mais atentos especificamente nesses dias em que nós estamos vivendo, porque esse chamado Ano Novo, ou Rosh Hashanah, é um dia em que se apresenta um julgamento kármico e que, periodicamente, esse apresentar de um julgamento kármico se renova anualmente. E nós todos desatentos passamos por eles e chancelamos o nosso karma como algo condicionado que se repete pura e simplesmente sem nenhuma intervenção nossa. Mas o que nos chega nesses dias é um especial momento, uma especial oportunidade de podermos sim fazer alguma coisa. E o que nós queremos aqui é não perder essa oportunidade. E com o privilégio que temos nessa casa de descaracterizar as amarras religiosas, sejam quais forem elas, de onde elas venham, podemos olhar os eventos sem o medo de estarmos violando esse ou aquele preceito de alguma religião. Nós temos a sorte de podermos estar aqui para estarmos atentos, para aproveitarmos o dia que se aproxima. Ele chega muito rápido agora. Estamos falando da noite de hoje para a noite de quarta-feira. E melhor ainda, um exemplo dessa ordem, de um dia dedicado a essa figura, José de Cupertino, que expressou a única coisa que deve nos importar expressar nesses dias intensos que vão culminar nessa cabeça do ano, no Rosh Hashanah, e depois nos momentos em que temos depois 10 dias que se seguem, para que nós possamos modificar o nosso karma. Quiçá fazermos uma modificação profunda, radical, renovadora, que venha a se expressar em eventos na nossa vida com toda certeza, se nós o fizermos com consciência. E esse movimento de modificação, apesar de estar respaldado em técnicas, a Kabbalah usa específicas técnicas, como, por exemplo, o sopro do shofar, as orações e tudo mais. Mas o outro grande mestre, todos os grandes mestres nos falam isso, nenhuma dessas técnicas tem valor em si. Uma oração formal não tem valor em si. Um sopro de um shofar tem um valor em si muito menor
do que quando feito com consciência, quando feito com devoção, quando feito com concentração. Uma oração qualquer também funciona assim, seja em qual for a língua que nós expressemos-la, seja em qual for a capa de doutrina ou a capa religiosa que nós tenhamos mais afinidade, esta verdade vale. E o que nós precisamos fazer é ter consciência da essência que movimenta isto tudo, que movimenta a concentração, que movimenta a devoção, que movimenta a consciência. Esta essência é o amor. É por isso que hoje o tema, nessa véspera da véspera de Rosh Hashanah, que coincidentemente, sem ser coincidência, cai num dia dedicado a um santo de tal envergadura, que eu vou levar alguns minutinhos falando um pouquinho mais dele. Eu quero apresentá-lo a vocês. Todo santo é um canal vivo de graça, seja de qual religião ele venha, e certamente quando eu fizer essa apresentação, muitos de vocês acenderão luzezinhas de afinidade, porque um ser dessa ordem carrega com ele uma família espiritual muito grande, ainda que nós até esqueçamos disso. Então eu faço questão de apresentar um pouco esse ser para nós vermos de quem estamos falando. E que desde o início em que essa casa se formou, foi por Padre Pio trazido para tomar conta de uma grande parte de trabalhos, e a gente sabe que dificuldade existe para que esses trabalhos se implantem. Mas ele tem sido perseverante, tem tido paciência infinita conosco, com todas as nossas falhas, com todos os nossos titubeares, e está aqui pronto a manter acesa esta chama, porque sem dúvida essa é uma das grandes missões dessa casa. Faz parte da grande missão dessa casa. Ah, já até acenderam, obrigado. Não, fez muito bem, está certo. Então, só para que nós possamos manter a nossa conexão com ele. Giuseppe de Copertino é um santo franciscano muito conhecido, mas numa área muito específica, não tanto quanto deveria ser. Foi um dos maiores médiums da história, chamado de santo voador porque literalmente voava. Só que era uma figura que parece que são essas figuras específicas trazidas para mostrar o que é a consciência divina e o quanto ela difere da sabedoria ou das conceituações humanas. Era um menino que desde muito cedo manifestou uma via, um veio espiritual, nascido numa família pobre, apesar de com uma tradição no local, no sul da Itália, essa cidade chamada Copertino. E cresce com essa volúpia divina de querer ser voltado a Deus, e naquele momento a ordem franciscana, desde que Francisco de Assis deixara o mundo no século XIII, ele está falando do século XVII já, no ano de 1603, ela se estabelecera largamente pela Itália, pela Europa inteira, pelo mundo inteiro, né? Todo mundo lembra que o primeiro frei a rezar uma missa no Brasil foi um frei franciscano, Frei Henrique de Coimbra, né? E ele cresce querendo entrar na ordem. E só que ele tinha um problema sério, ele tinha um problema muito grande para estudar, aprender as coisas. E a ordem naquele momento ela exigia exames de admissão, conhecimento, estudos, e ele não conseguia aprender nada. Tanto que o apelido dele era irmãozinho burro, irmão asno. Ele contava-se que ele lia uma página e 2 minutos depois ele não conseguia reproduzir uma palavra daquela página que lia, muito menos passar em exames. E a tentativa dele foi, até que ele consegue entrar por um milagre, para ser admitido dentro de um noviciato. O milagre era o seguinte: ele com muita força consegue passar por um primeiro passo, que era falar sobre um pedaço do Evangelho. Ele só conseguiu decorar um. E aí, na hora da prova, imaginem qual foi. Aliás, isso eu tenho, sem querer me comparar, eu guardo algumas situações da minha vida, mas não por falta de tempo, por malandragem, em que a gente só estudava um pedaço e era aquilo que vinha pedido numa prova oral ou em um exame. Foi exatamente o que pediram para ele, ele soube falar sobre aquilo e entrou. Só que o completar dos estudos para sair do noviciado e virar um frei, ser ordenado diácono, exigia muito mais. E ele estava apavorado, ele não tem jeito, eu não vou passar, não vou me tornar um frade, eu fiz esse esforço todo. Ele tinha um amor absoluto pela Madonna, por Nossa Senhora das Graças, a tudo a ela ele pedia.
Mas era uma pessoa considerada um sujeito insignificante, que estava ali, né, metido no meio daquela turma, talvez por uma obra do acaso. E no dia do seu exame, chega um bispo, né, da região para poder fazer o exame em todos os candidatos, e era uma fila enorme. E ele estava em último lugar daquela fila, morrendo de medo, tremendo, já desesperado, falando, agora que vai tudo acabar. E o bispo começa a fazer o exame dos primeiros, e os primeiros estavam muito bem preparados. E ele, bom, agora é que não dá mesmo, eles estão sabendo tudo, estão passando, eu que não vou. E vai, de repente, entra alguém na sala com uma ordem urgente para que o bispo se dirigisse à cidade de Foggia, que fica muito perto dali, com um chamado urgente. E o bispo não sabe muito bem o que fazer, está ali no meio daquela fila de gente tendo que fazer o exame. Naquela época você andava a cavalo, não andava de carro. Eu vou ter que eu faço. Olha só, eu estou vendo que está todo mundo bem preparado, todo mundo vai ser diácono, e ele vai também. E ele adentra a ordem franciscana. Só que, como aquela característica não abandonável, ele é posto para cuidar do estábulo, né, para varrer as coisas e para ficar. E todo o tempo útil que ele tinha, ele ia para a imagem da Madonna e ficava ali em oração, em contemplação. E ninguém ligava muito para ele. Até um dia que alguém foi lá chamá-lo para provavelmente dar-lhe uma bronca, que ele deve ter deixado de fazer algum tipo de obrigação e estava lá rezando, e entra no local onde estava a imagem e toma um susto ao vê-lo levantado do chão, mais ou menos à altura de 1,5 metro, em levitação e contemplação completa, iluminado. E aí começa uma outra etapa da vida de Giuseppe. Isso surpreende, primeiro, obra do demônio, né? Era a primeira coisa que vinha, né? E vai, testado, é falado. E começa a partir daí ele a ter um pouco de evidência, e com essa evidência as características que ele já trazia. Como médium, ele foi desafiado a fazer pregações, a fazer homilias. E quando ele entrava no púlpito, todo mundo aqui que já tem um pouco de conhecimento disso imaginava que não falava mais ele, falava por ele alguém com uma sabedoria tão profunda que ele não conseguia reproduzir logo depois. Isso incomodou os seus companheiros, os seus superiores, a alguns, e a outros gerou uma devoção, um carinho por ele. Então nós vamos ter uma vida muito atribulada. Ele começa então a ser chamado para falar em homilias de missa, ele começa a ser chamado para fazer alguns, e era muito comum que no meio disso ele começava e levitava. E isso criou uma celeuma, mas ao mesmo tempo uma atratividade de gente que começou a procurá-lo. E aí ele começou a se demonstrar aquilo muito parecido com o Padre Pio, como um grande confessor. A ordem era a ordem capuchinha, em que ele, ao conversar com as pessoas, retirava obsessores, né, no confessionário, curava com a sua palavra, curava efetivamente doenças físicas, e foi se transformando, ao mesmo tempo que numa atração, num grande problema. E jogavam ele de convento em convento, porque os caras começavam, peraí, isso aqui não está demais, tem gente demais, manda ele para lá. E dizem que ele falava só, ele era muito simples, sempre muito simples, quase simplório, na sua manifestação comum. E quando perguntavam para ele assim, olha, você agora vai sair aqui de Osimo, vai para Lecce. E ele andou seguramente por uns 10 conventos assim, e que ele perguntava assim, lá c'è Dio? Ou seja, lá tem Deus. Estou bem, né? E ia para lá com a sua simplicidade quase que era assustadora e com seus voos. Até que um dos seus superiores se afeiçoa mais a ele, dá-lhe um pouco de tranquilidade e o leva a Roma. E aí acontece o fenômeno que o torna conhecido na igreja, inclusive retratado nas pinturas que foram feitas, que ele vai ao Papa e ele tinha tanto respeito pela estrutura da igreja que ele representava, com a sua simplicidade absoluta, e ele, quando chega no Papa, ele estava vendo o Vigário de Cristo. E na sua simplicidade, mas isso tem um significado muito profundo, porque, vejam bem, alguém que você está um revérbero bem legal, né, hoje aqui, mas tudo bem, eu por mim não me incomoda, vocês, né? Ele, quando vai ao Papa, ele faz aquilo que todo mundo devia fazer, que na verdade é o nosso tema de hoje aqui. Quem está baseado no amor, quando olha alguém, não olha a sua figura externa, mas olha o que está por trás. E se a gente tira todos os véus, mesmo por detrás da pessoa mais abjeta, daquela pessoa mais devotada
aquilo que nós chamamos mal vai se encontrar uma essência divina. Para a maior parte de nós isto é desafiador e muitas vezes é algo que vai de encontro à nossa percepção da vida. Mas ele era uma pessoa simples, então ao olhar o Papa, ele não olhou o Papa, ele olhou o Cristo. E se viu na própria frente do Cristo. Ele enxergou o Cristo dentro do Papa. Isso foi uma verdade. E foi tal a realidade, tal a sinceridade desse movimento, ele se joga aos pés do Papa para beijar os pés do Papa e alça um voo que ele vai ao teto da cúpula da Igreja Vaticana que já existia. E voam por ali as pessoas todas, absolutamente, né, apavoradas com aquilo, porque era um voo de não mais de 1 metro, 2 metros, é coisa de 12, 15 metros. E o Papa fica extasiado com aquilo, voltam e resolvem mandá-lo a Assisi, para o convento original da ordem, para que ele ficasse lá, cuidado pelos frades que estavam ali na Porciúncula, no lugar original onde São Francisco viveu. Mas ali mesmo ele começa a atrair pessoas que vão procurá-lo, e ele curava. Então, até que um superior que entrou da ordem, assim, eu não quero mais esse cara aqui, Assisi só precisa de um santo. Já tem o seu, que é São Francisco, esse cara está atrapalhando, e tadinho, lá vai ele cumprir mais um pouco da sua peregrinação, até que ele vai finalizar, ele vai desencarnar com 60 anos, e ele finaliza os 5 anos últimos de sua vida em Osimo, uma cidade na marca de Ancona, que é no leste tirrênico da Itália, desculpe, adriático da Itália, e ali ele fica em paz. São 5 últimos anos de vida onde ele exerce essa santidade simples, amorosa, com seus voos, né, com as suas luzes, com as suas aparições de entidades que se materializavam ao lado dele, com as suas homilias mediúnicas, né, curando e transformando, até que ele desencarna. E como todo grande ser em consciência crística, sabia exatamente o dia em que ele ia partir, anuncia isto para os seus amigos e pede, como um franciscano, que eles recebam a morte com ele cantando. E todos cantam músicas, como Francisco gostava de fazer, e ele se despede do corpo nesse momento, como um Mahasamadhi, né, de um mestre indiano, deixa o seu corpo, que hoje, então, está lá na cidade de Osimo, completamente preservado e com pouco trabalho de preservação, em termos de maquiagem e tudo mais. Então, eu queria, para aqueles que não conhecessem, apresentar essa figura cósmica, expressão absoluta do amor incondicional, que é o que nós vamos falar hoje aqui como tema, e que é um dos nossos guias nessa casa. E eu acho que a gente até não temos sido honradores, vamos chamar assim, daquilo que ele faz por nós aqui, porque a luta para se fazer um trabalho de efeito físico, imagine, ele viveu isso como um frade católico. Hoje a gente sabe o que se luta para se fazer um trabalho dessa ordem, porque esses fenômenos são fenômenos, pela sua contundência, que podem despertar muito as pessoas, apesar de o fenômeno em si, e é sempre bom que a gente ressalte isso, ele não tem o poder nenhum. O fenômeno é algo que precisa ter vida dentro dele, senão ele tem uma tendência muito mais a levar para o ego do que para qualquer outra coisa. E Giuseppe da Copertino era o exemplo exatamente disso, de como o fenômeno que acontecia não tocou em absoluto ego. Então, é alguém que eu reputo talvez uma das maiores entidades que tenha baixado a esse planeta, dentro da nossa família franciscana, que tem tantos santos. E esse é mais um. Então eu recomendo mesmo, vivamente, aqueles que sentiram alguma coisa aqui de afinidade com essa narrativa, que procurem saber mais dele, porque é um grande trabalhador da espiritualidade. Comanda trabalhos espirituais de envergadura sublime em diversos campos do mundo, e com a sua humildade está presente a todos aqueles que se referem e que recorrem a ele, como hoje a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos nós no tema, porque esse é o tema. Quando a gente fala de amor, falar de Giuseppe é algo que dá uma ligação imediata. Eu volto ao Rosh Hashanah.
Nos 2 próximos dias, no dia 20, na verdade, ao cair da tarde, a gente entra num momento cósmico, especificamente quando a gente fala de momento cósmico relativo ao caminho em que o nosso planeta está fazendo e faz todos os anos em uma elipse espiralada ao redor da estrela nossa, que é o Sol, que também caminha. Acabou a bateria? Hoje tá bom o negócio aí. É microfone, é bateria. Hoje à tarde, tem gente lá, acho que tem gente lá embaixo, né? Mas enquanto isso a gente vai falando. Eu fui acometido às 4 horas de uma afonia súbita, né? A mãe está aqui de prova. Vou perder a voz. Falei, gente, peraí. Não vou perder a voz, né? Deixa... Claro que a gente se vale das coisas, né? Um cravinho igual aqui, uma pastilha. Mas a forma como voltou... E aí? A forma como voltou não se justifica pela forma como ela veio. Eu achei que foi uma ajuda dos nossos amigos, então a gente fica aqui. Esses momentos são... Nós todos somos caminhantes cheios de companheiros. E principalmente nos momentos em que o karma se torna mais intenso, que é o momento do Rosh Hashanah, esses companheiros se aproximam da gente. Companheiros cobradores, né? Companheiros que não têm tanto interesse que a gente se liberte consciencialmente das forças que nos prendem, muitas vezes há milênios. Nós estamos presos às teias kármicas há muitos milênios. E todo ano se renova uma oportunidade em dias especiais, e esse dia especial não é porque ele está dentro da tradição judaica que se pode ignorá-lo ou se deve ignorá-lo, porque cada uma das visões espirituais observa ângulos da verdade única. E se nós tivermos a distância e, vamos chamar assim, o ecumenismo, eu não gosto muito dessa palavra, mas a integração espiritual de olharmos como esse quebra-cabeça se compõe, a gente consegue sim se valer das diversas percepções espirituais para compor uma unidade, ela sim perfeita. Então, todos os anos, isso nós devemos à tradição espiritual do povo judeu. Se passa um ciclo em que, cosmicamente, nós estamos expostos nesse supercomputador cósmico, agora a gente pode usar essa linguagem, que registra cada ato, cada pensamento, cada palavra que nós emitimos, cada sentimento que nós deixamos vir. Esse processo forma um conjunto vibratório. Não só os nossos atos físicos, não só as nossas palavras, não só os nossos pensamentos, mas tudo isso num conjunto que se nos é apresentado mais especificamente no momento do ano, que é esse momento que nós vamos viver daqui a 2 dias. E normalmente o que acontece é que olha, está aqui, ok, esse é o karma, ele está projetado para diante. Por quê? Porque nós não estamos conscientes de nada e continuamos a levar a nossa vida da mesma forma como levávamos. Mesmo os judeus. Porque há que se ressaltar que na maioria das tradições, como nós, por exemplo, cristãos, no Natal, que é uma outra oportunidade que existe, o Natal do Cristo, a visão de você entender o renascimento interior, de poder fazer surgir de dentro de você um ser realmente divino, nós fazemos isso virar uma festa em que ela passa na superficialidade. A maioria do povo hebreu faz também isso com esse chamado cabeça do ano, Rosh Hashanah. Comemora, jantar, mas não passa muito disso. Tem até um pouco de devoção, mas não uma percepção mais profunda. Mas nós poderíamos e podemos fazer diferente. Se nós entendermos que esse é o fato e que nós temos condição de mexer aqui, é preciso que a gente aproveite isto para que esse karma que vem seja modificado, para que essa lei que está se aplicando a nós, e ela se aplica a nós, desde que, e isso está figurado nas nossas tradições espirituais, nós cometemos o que se chama o pecado original, que não é pecado no sentido de fazer mal a Deus, é pecado no sentido de nos acreditarmos separados da divindade, e, portanto, morremos. Nós vamos falar hoje das epístolas, acho que vocês desconfiaram da epístola específica de Paulo aos Coríntios, sobre o amor, e de alguma visão de Paulo de Tarso, que era um judeu, sobre isso. Nós
como diz uma das epístolas de Paulo, morremos com Adão. O que quer dizer isso? Adão, que era um ser absolutamente poderoso, que era a imagem e semelhança de Deus, e Adão somos todos nós, e somos todos nós, inclusive, fora desta história planetária, talvez até fora desta história universal, em outro universo. É uma figura que pode ser levada a semelhanças, a escalas muito amplas, mas que significa que também vai valer para nós, indivíduos. Nós morremos com Adão porque escolhemos a morte da nossa consciência. Escolhemos uma consciência presa à matéria, agarrada ao cérebro físico e a tudo aquilo que envolve a vida física. Quando a realidade mais profunda é uma realidade que transcende isso. É ali que está a raiz. É ali que está a solução de todos os nossos problemas, individuais e planetários, e universais também. Então Paulo diz, nós morremos com Adão e renascemos com o Cristo. Não significa figura apenas individualidade humana de Jesus de Nazaré, mas a consciência crística. Quando ela renasce, a morte de Adão vai embora. E esse momento do ano é o momento mais próprio para que isto se dê. São dias de valor absoluto para aquele que tem um pouco de consciência, parar e se dedicar a uma visão interior, já deveria estar se preparando. A gente vem há um mês aqui falando isso, quem está conosco sabe disso, que esse mês serve de preparação para que a gente se reveja, para que a gente faça orações mais profundas, meditações mais profundas, ainda que não sejam direcionadas especificamente pela escola cabalista. Nós temos dentro da tradição cristã um momento fundamental que nós estamos ainda em cruzamento, né, em cruzeiro, né, a palavra, que é a Quaresma de Miguel Arcanjo, que cumpre este papel dentro da tradição cristã. Que são 46 dias que vêm desde a festa da Assunção e que são dias em que a pessoa pode trabalhar cada dia para se aproximar mais da divindade e colher o fruto daquilo que é chamado, dentro dessa tradição espiritual, da graça, que não tem nada a ver com algo que é dado por um Deus discricionário e, enfim, eu escolho esse, escolho aquele, dou a minha graça. Não é isso. A graça é um movimento natural, decorrente de um estado que nós temos dentro de nós, onde você se liberta do karma e atrai esse estado novo que é a graça. E a graça só tem fundamento com o amor, porque é ela que cobre a multidão dos pecados, ela que perdoa os nossos pecados. Porque se nós formos olhar a lei do karma na sua frieza, não há perdão para pecados. Entendendo pecados como esses atos que refletem essa separação inicial da divindade. Seres que se separam, como nós, que idolatram, portanto, que enxergam a divindade de uma forma distorcida, isso é o pecado. E o que nós vamos fazendo são pecados. O karma existe para refazer isso, é uma lei divina, que se aplica para pegar e te dar o retorno de tudo aquilo que você faz. Cada ato, cada pensamento, cada palavra, cada sentimento, aquilo vai e volta a você. E você vai constituindo um equilíbrio universal. Só que isso é muito duro. Aqui não tem perdão, no sentido, porque quando você tem um ato, uma ação, a reação vem. O perdão o que é? É o corte da reação. E ele só acontece quando eu saio da lei do karma e entro na lei, que nós vamos chamar aqui de lei da graça. E a essa lei da graça só há acesso, só se dá acesso àquele que ama. E é sobre esse amor, é sobre esse dom maior que nós vamos falar hoje. Porque é Ele que nos permite nos libertar. Foi Ele que permitiu, por exemplo, a Francisco de Assis, porque no karma duro, se a gente conhece a vida de Francisco de Assis um pouco mais a fundo, a gente vai ver que ele viveu até os 25 anos um estilo de vida, tanto é verdade que ele levou até a sua desencarnação esse tipo de luta interna, porque ele não se acreditava passível de perdão. E o que nós vemos foi surgir um santo livre do karma, completamente livre do karma. Por quê? Pelo amor que ele soube viver. Ele soube viver o amor. Ele já vivia o amor mesmo quando ele estava naqueles 25 anos de aparente loucura. Era sim uma loucura, mas era baseada num amor, numa energia direcionada de uma forma que não gerava frutos, né, como ele fez depois gerar. Mas esse processo de libertação kármica existe,
Por isso nós temos um Francisco de Assis, por isso nós temos um Agostinho, por isso nós temos N mais uma pessoas que conseguem essa libertação em diversos graus. E nós somos candidatos a isso, cada um de nós tem esta chance. E tem maior essa chance nos 2 próximos dias. Então o que eu recomendaria, aqueles que são de tradição judaica vão fazer o Rosh Hashanah. E vão fazer aquilo que o Rosh Hashanah preconiza. E se utiliza técnicas, como eu falei. Uma delas é o sopro do shofar, que não tem nada, eu diria assim, não é apenas uma tradição, não é apenas algo que reflete um símbolo, é algo efetivo, vibratório, mas que só vai funcionar, repito, com a consciência por detrás disso. E aqueles que não têm essa tradição, não é agora que a gente vai aprender isso correndo, mas tem chance de, dentro da sua visão do divino, se valer dos 2 próximos dias como momentos de meditação. Quem é umbandista, que vá lá e siga dentro da sua visão da Umbanda a forma de se conectar com o divino. Quem é católico, aproveita a quaresma de Miguel Arcanjo. Quem gosta ou se vincula à tradição védica, aproveita o mês reservado a Ganesh, que é um mês inteiro também reservado ao rompimento dos obstáculos, principalmente os obstáculos interiores, que são os nossos karmas. Portanto, que a gente não perca essa oportunidade, que a gente lembre hoje, amanhã, de intensificar as nossas orações, de intensificar as nossas meditações, de procurar esse caminho de retorno, porque aí voltamos à visão cristã. Jesus não veio para outra coisa. Até porque ele era um judeu. E quando ele veio, ele começava, eu já falei isso aqui, todas as suas falas com 2 palavras. A primeira era, na verdade, era uma repetida 2 vezes, Amém, Amém, que foi traduzido nas línguas ocidentais por em verdade, em verdade. Mas a frase que ele usava era Amém, Amém, e Amém, Amém significa isso também, mas significa algo. Isto está chancelado, o que eu falarei. E ele começava a sua fala que tocou ao coração de milhares, de milhões e de bilhões. E se foi distorcida, foi por nossa culpa. Né? Se nós o afastamos de nós, foi por nossa culpa. Mas ele é tão próximo a nós como pode ser um irmão querido que anseia para que nós façamos o mesmo caminho que ele fez, que é de encontrar a natureza divina dentro dele mesmo e expressá-la. E com isso triunfar sobre tudo. Não há nada em que uma consciência dessa ordem não possa triunfar. E o ponto capital é que ele triunfa de maneira absolutamente ostensiva sobre a morte física. E mostra como um ser desta natureza, com esta consciência, chega ao ponto de ter o seu corpo físico morto em aparência, recuperado apenas pelo comando da sua consciência cristificada. A palavra Cristo significa ungido, em hebraico, Mashiach, ou Messias. Mas não um Messias que está ali e nós aqui. Um Messias que propugnou o tempo inteiro de que ele era apenas o reflexo de um estado de consciência messiânico que está dentro de cada um de nós em potencial, dormindo. E o que nós precisamos fazer é despertá-lo. E isso é isso que é a segunda volta, ou a segunda vinda. E que, aliás, nós estamos... Esse momento desse Rosh Hashanah é tão importante porque no dia 23, no dia de Padre Pio, aliás, porque essa semana tem 2 dias vinculados a Padre Pio. O dia 20, que é o dia de Rosh Hashanah, é o dia que Padre Pio recebe as chagas, em 1918, já no seu convento, onde ele vai ficar, em San Giovanni, e que vão acompanhar a sua vida por 50 anos exatos. E no dia 23 de setembro é o dia que ele desencarna. Padre Pio desencarna de uma forma também belíssima, porque ele consegue rezar uma última missa, e que hoje, por ele estar muito perto, foi inclusive documentada em filme,
já muito fraco, e vai desencarnar na madrugada de 22 para 23 de setembro. Então é uma semana em que... E aí o que acontece? Há uma configuração astrológica no dia 23, que eu falei aqui já, e quem é rato de internet sabe que isso está sendo divulgado por muita gente até como um possível fim do mundo, e é uma bobagem, né? Porque não tem... cada vez inventam um dia, né? Então, que é uma configuração astrológica que se faz um alinhamento planetário entre as constelações de Virgo, Virgem e Leão, onde Virgem, que é representada por uma mulher, está posta nessa posição horizontal. O Sol, a Lua, Júpiter, Saturno estão projetados em linha sobre Virgem, e a Lua, que está nova, neste dia 23 ainda, ela acaba de nascer, a Lua nova vai se dar agora, no dia 20, ela está projetada nos pés da mulher. A constelação de Virgem, ela tem um quadrilátero no meio, e Júpiter está ali saindo de dentro dessa projeção. O Sol está na altura da cabeça da mulher, e a constelação de Leão apresenta 8 estrelas, com mais 4 da própria constelação de Virgem, que compõem 12. Uma passagem do livro de Apocalipse, em 12 de Apocalipse, capítulo 12, fala: eis que no céu aparece uma mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés, e grávida estava pronta a dar nascimento a um filho. Esse filho, ela gritava de dor, e veio um dragão. E um dragão de 10 cabeças e não sei quantos chifres, e o dragão lutava contra essa mulher, tentando impedir o nascimento desse filho, que se deu, e foi levado esse filho a um determinado lugar. E aí se passa a descrever, a partir disso, uma frase que é muito conhecida: houve uma batalha, portanto, nos céus, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão não prevaleceu. Ora, o Júpiter estava dentro desse quadrilátero que os intérpretes dizem ser o ventre da mulher. O Sol está à sua cabeça, a Lua está a seus pés. E Júpiter saiu ele estava ali há 9 meses. E saiu no dia 6 de setembro. Ou seja, tudo vai falando como a gente quer entender. E o mais intenso disso é que aos pés dessa constelação, no Google Maps tem uma tarja preta. Em um outro site, que eu acho que é o Skyview, essa tarja não existe, e tem um objeto muito estranho ali. Um objeto avermelhado, cercado de um halo verde, com uma porção de coisas em volta, como se parecesse uma boca, e que as pessoas, olha o dragão vermelho ali. Né? Eu estou falando sério, no sentido de que, assim, logicamente que eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida que não será o fim do mundo, como as pessoas estão falando. Mas será o fim de uma era? Porque lembra que a gente comentou que a astrologia reflete esse super programa kármico, individual e planetário, né? A configuração dos astros, ela obedece a um padrão. E esse padrão é um movimento cósmico de energias muito sutis, que a gente pouco tem conhecimento, mesmo os astrólogos. Esse processo em relação ao planeta mostra assim: o planeta vai passar por um momento, já está passando, de mudança, em que as coisas vão se suceder cada vez mais surpreendentemente para nós. Não será destruição, não será o final do mundo, mas será um momento em que nós seremos capazes de poder fazer alguma coisa, principalmente os despertos. E nós estamos todos sendo chamados a despertar. Então, quando eu vi isso, foi uma noite, falei: gente, nós vamos ter o Rosh Hashanah no dia 20. Padre Pio, que está envolvido num trabalho cósmico. Padre Pio não é uma entidade mais hoje restrita, é uma entidade que tem uma tarefa planetária muito grande, como muitas outras. Como Francisco de Assis tem, como Arcanjo Miguel tem, como Yogananda tem, como Babad tem, e vamos citando os santos, todos eles hoje trabalham num processo de renovação da orbe planetária como um todo, como seres extraterrestres, de outras galáxias não, na nossa galáxia, de outras constelações. Né? Todo mundo já ouviu falar dos arturianos, dos pleiadianos, dos sirianos, enfim. Isso tudo se congrega num esforço conjunto e que
vai redundar numa passagem de idade do planeta. Nós podemos estar alinhados com isso, consciencialmente. Basta que a gente queira, basta que a gente decida, basta que a gente passe a conduzir os nossos dias, dia a dia, nessa direção. Cada dia é um movimento que nós podemos fazer em direção à consciência de integração com o Criador. E a base para isso é o amor. E é, portanto, por isso é que nós vamos falar do amor como um dom maior. Mas que amor nós estamos falando? Aí eu vou ter uma cola aqui. Apesar dessa não ser o texto bíblico que eu mais gosto, no sentido de tradução, eu vou me valer dele. Porque um dos apóstolos de Yeshua, Bar Yosef, Jesus de Nazaré, que era fariseu, era um judeu rabino, vinculado ao templo de Jerusalém, discípulo de um cabalista que era membro do Sanedrim chamado Gamaliel, e que num primeiro momento, ao ver, porque todos esperavam o Messias, alguém apontado como uma figuração do Messias, atacou violentamente aos cristãos e o perseguiu, e depois se tornou aquele que se conhece na cristandade como Paulo de Tarso ou Saul de Tarso. E Paulo era alguém que vivenciou muito esses opostos e que também, como Francisco de Assis, viu que se fosse o karma ser contado de uma forma fria, ele não teria salvação nenhuma. Porque tudo aquilo que ele fez, se não foi pouco, estava ali registrado e não seria uma vida que daria para que ele pudesse reconstituir esse processo dentro da lei kármica. E ele encontrou, dentro da sua caminhada, que foi de 60 e poucos anos, dentro das suas meditações, dentro do estudo que ele tinha feito, mas muito mais dentro das visões que ele teve, diretamente, primeiramente do Cristo e depois do seu companheiro, que passou a secundá-lo ou não, mas passou a conduzi-lo, Estevão, ele passou a expressar isto na sua própria vida e que ficou registrado no que a gente conhece como as epístolas, que são, e aí cabe a primeira, como todas as escrituras, são figurativas, ainda que a pessoa que esteja escrevendo, no primeiro momento, não saiba disso. Essa que é a beleza do sagrado. Quando alguém escreve um tratado espiritual, ainda que ela faça aquilo com toda a dedicação, ela não consegue conceber os sentidos profundos totais que estão por detrás daquilo que ela mesma escreve. Isso se dá, por exemplo, nos livros do Chico. Os livros do Chico Xavier, se você lê os livros do Chico uma, duas vezes e vai olhando, é como uma escritura. Você vê uma página de um livro do André Luiz ou do Emmanuel e você consegue perceber ali, em certas frases, sentidos profundos que estão ainda ocultos. Isso não é da ordem individual, isso é da ordem cósmica. Isso são as línguas, no sentido da língua, num conceito linguístico, de alguns linguistas que entendem, alguns deles, que a língua precede a própria consciência humana. Mas isso não é o nosso assunto de conversa hoje aqui. Mas é o assunto para a gente falar, porque como é que Paulo sente uma força que era capaz de libertá-lo daquela teia kármica que ele tinha tornado mais intensa nos primeiros anos da sua vida, até os 30 anos, fazendo o que fez, se tornando um perseguidor atroz, mais do que devia, da comunidade inicial do cristianismo. Ele foi percebendo ao longo do tempo que havia uma saída, e essa saída ele resume numa palavra: amor. Que em hebraico, ahavá, tem o número 13, que é o mesmo número dos atributos da misericórdia divina. Ele vai se fixar na misericórdia de Deus, que essa sim, numa relação tão profunda com o amor, é capaz de queimar, literalmente queimar, a multidão do que ele chama de pecados, ou dos nossos erros kármicos, ou das nossas
enfim, mazelas que nós trazemos de outras vidas que se apontam, às vezes, algo que eu fiz há 4, 5, 10 encarnações atrás, vai aparecer agora. Esses programas são programas muito complexos. Então é preciso que a gente rompa isto. E o que tem que se fazer isso é que nós... Para se fazer isso, desculpem, é preciso que nós acendamos a chama essencial. Acesa esta chama, outra lei passa a comandar o processo. E aos poucos esta chama vai queimando, literalmente queimando, os resquícios kármicos, sejam quais forem eles, e vai se expressando em nossa vida. As epístolas de Paulo são isso. Logicamente que com capas que foram colocadas depois por teólogos, mas a essência dela é essa. E a essência da epístola, onde fala-se do amor, é a epístola dos Coríntios, e todo mundo hoje sabe. Até porque o Renato Russo fez uma música em que começa os seus primeiros versos falando disso. Depois ele muda para o Camões, mas né, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Depois ele vai para o Camões, mas... E o nosso Vereza querido, desde o Frei Luís, quando ele tomou conhecimento desse texto, ele se apaixonou de uma tal maneira que, se vocês olharem no YouTube, tem sei lá quantas posts do Vereza lendo essa epístola. É nela que a gente vai trabalhar agora. Eu vou me valer da leitura dela, tá? Porque eu não tenho a de cor. É importante que a gente diga o seguinte: essas epístolas todas têm um significado, como eu falei, mais profundo. E os preâmbulos disso começam na epístola anterior, dirigida aos romanos. Como é que Paulo fazia as epístolas? Ele era um missionário itinerante, ele saía pregando de cidade em cidade. Quando ele não podia mais, quando já estava constituída uma comunidade à sua volta, ele não tinha mais condição de se comunicar com eles diretamente, não tinha internet, não tinha YouTube. Então, ele foi recomendado pela espiritualidade, especificamente por Estevão, que escrevesse cartas para as comunidades onde ele não podia visitar. Isso deu origem a tratados, como eu falei, de natureza universal, que provavelmente ele mesmo não teve, naquele momento, a consciência do que ele estava veiculando. A Epístola aos Romanos é anterior a essa. E ele começa falando desse amor na Epístola aos Romanos, num grau um pouco mais baixo do que ele vai falar aos Coríntios. Na Epístola aos Romanos 12, a gente tem uma tradução aqui, eu vou tentar ver se eu consigo passar por cima dessa tradução, porque ela traz as coisas um pouquinho, eu me desculpem estar julgando, mas enfim, não é como eu gostaria de ler, mas eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês os primeiros acordes de uma canção sobre o amor universal, que começam não na Epístola aos Coríntios, mas na Epístola aos Romanos. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, está assim: seja sincero o vosso amor. Detestai o mal, apegai-vos ao bem, sede cordiais no amor fraterno entre vós, e que a estima mútua seja aquilo que determine a sua conduta. Sede fervorosos no espírito, no serviço e na busca do Senhor. Sede alegres, sede pacientes, sede perseverantes na oração. Reparti os seus bens àqueles que têm necessidade. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. Abençoai, não maldizei. Abençoai mesmo aqueles que vos perseguem. Abençoai-os, não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Vivei em harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas vãs, mas afeiçoai-vos às coisas modestas. Não sejais sábios, altaneiros, aos vossos próprios olhos. Não pagueis a ninguém com o mal. Procurai, ao contrário, o bem aos olhos de todos. Não vos vingueis uns dos outros,
Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que darei a paga merecida, diz o Eterno. A lei do karma. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se assim fizeres, estarás amontoando brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa com o bem, sempre. Isso aqui é pouco falado, mas isso é um preâmbulo do que vai ser falado na Epístola aos Coríntios. Se a gente fizer o que está aqui, né, se a gente fizer um replay, não precisa, né, mas escuta, teu inimigo está precisando, em vez de você vai lá e pisar, está com fome, dá a ele, né, comida, está com sede, dá água. Não se vingar, pensar bem, se alegrar com quem se alegra, é uma das coisas mais difíceis que existe. A gente às vezes até chora com quem chora, porque tem aqueles que não choram com quem chora. Mas chorar com quem chora é mais fácil do que se alegrar com quem se alegra. Porque na hora que alguém está alegre, bate aquela invejazinha lá dentro, né? Podia ser eu. Seja qual for a alegria. Então são passos de retorno, desculpem, do caminho. São passos que nós vamos dando, retornando a esta casa, da qual nós não saímos, hein? É importante que a gente não saia dessa casa do Pai, coisíssima nenhuma. A nossa consciência é que, no pecado original, acreditou que estávamos fora. Não há possibilidade de estar fora do divino. Deus continua, ainda que nós sejamos aqueles que nos pensemos mais afastados dele. Ora, Paulo fala isso na Epístola aos Romanos, porque depois ele vai fazer uma autoanálise muito dura, que cabe também para nós. Ele fala isso para os outros e diz que tem tentado fazer isso, e ele continua aqui dizendo, mas olha só, eu estou dizendo isso tudo para vocês, mas o que eu faço não é o que eu estou dizendo. O bem que eu digo não é o mal, não é o bem que eu faço. Porque se eu quero fazer alguma coisa, não é o que eu faço aquilo que eu não quero fazer. Ele é bastante, vamos chamar assim, honesto e claro e transparente ao dizer, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu quero amar, mas eu não relato. Isto é o que acontece comigo. Quem é que vai me livrar disso? Essa pergunta é profunda. Porque a pergunta que a gente faz, quando a gente dá de encontro conosco mesmos, com as coisas que a gente ainda não consegue fazer, com tudo aquilo que a gente quer fazer de harmônico em relação ao próximo e não consegue, porque a lei do karma está ali nos mostrando, né, na nossa personalidade, aquilo. Quem é que livra? E ele diz, pela graça do Cristo e do seu amor, eu estou liberto. Isso é uma frase extremamente profunda, desafiadora, porque ela foi, em algum momento, mal interpretada por correntes do cristianismo e principalmente por correntes até libertadoras, que foram as correntes chamadas protestantes, a partir de Lutero, que analisou isso com profundidade. E ele mesmo, Lutero, não foi compreendido porque dentro do evangelismo reformado se tem a ideia de que a graça liberta do pecado sem necessidade de obras. Porque eu faço as minhas obras ruins, mas a graça do Cristo é tão grande que essas obras ficam apagadas. Para muita gente essa é a interpretação, apesar de não ter sido a de Lutero, não ter sido a de outros grandes mestres da teologia. Mas o enfoque na graça como um poder maior, esse sim. E ele está aqui oculto para nos ser talvez agora entendido em plenitude hoje em dia. Depois que nós temos bases, inclusive científicas, para nos mostrar que as nossas relações com o tempo, com o espaço, com a causa, com o efeito, não são mais as relações que nós pensávamos. Para muitos de nós é preciso que cada causa gere um efeito e aquilo vá numa linha. A própria computação hoje mostra que um programa computacional tem várias linhas paralelas agindo, se interrelacionando em velocidades altíssimas, que permitem que, às vezes, fatos que se pareceriam impossíveis, por exemplo, um cálculo,
Hoje é inconcebível para a mente humana que um computador possa fazer, por exemplo, 15 bilhões de cálculos por segundo. Mas isso acontece. Se acontece isso, como é que isso se dá? É num outro estado, mas esse é o estado da vida que nós ainda não atingimos. Então, uma lei kármica que aparentemente demoraria 1 milhão de anos para agir, pode ser rompida, eu vou usar dessa figura, em 1 segundo. Mas como? Não é porque Deus, agora eu resolvi dar a minha graça aqui. Não, porque esta lei também tem fundamento. Para eu atingi-la, eu não posso chegar e dizer, Deus, quero a sua graça, estou aqui na minha, continuando com as minhas obras, fazendo o que quero, mas eu sei que você me salvou, seu sangue na cruz foi pronto, eu não tenho que me preocupar. Estou salvo. Nada contra essas pessoas, esses irmãos que assim vão, porque tem muito valor em outras coisas. Mas o fato é, eu tenho obras, eu tenho karma, mas esta graça eu preciso atingir, porque quando ela entra em ação, é como esse supercomputador rompendo essas cadeias, aceleradamente e acabando com a nossa visão de passo a passo kármico, que pode ser rompida assim, muitas vezes em 1 segundo. Qual é o fundamento? A essência. Qual é o dom maior? O amor. E o que é amor? A gente começa por aí. A gente fez uma definição daqui. Paulo está falando de amor aqui, mas ele está dizendo ao mesmo tempo em atos. Né? Não pagueis o mal com o mal, alimentai o seu inimigo, não se vingue, alegre-se com aqueles que se alegram. Isso tudo tem um fundamento de amor em que ele não especifica muito aqui. Ele vai, ao contrário, no final dizer, eu não faço nada disso, mas algo me liberta, e é isso que me salva. E o que me liberta é a união com o Cristo, onde ele desenvolve a sua teoria do corpo crístico. Né? Como se nós fôssemos a igreja, é um corpo em que você não pode valorizar mais o cérebro do que os pés. É tudo uma coisa que tem que funcionar em harmonia. Aí vem a Epístola aos Coríntios, e aí vem o capítulo 13 da Epístola aos Coríntios. Ele que tinha experimentado o ódio, sabia que o ódio não era o oposto do amor, porque o amor não é dual. Primeiro, o amor não é algo contracional, contrator. Nós acreditamos que amor seja uma coisa muito diferente do que ele é na verdade. Se a gente se examinar bem, o nosso amor tem uma relação muito maior com o ego, com a posse, com o domínio, do que com a expansividade, que é a sua característica fundamental. Porque amor para nós é aquilo do qual nós somos donos. E esse amor, apesar de ter na sua substância as sementes do amor verdadeiro, é a expressão dessa energia de amor verdadeira de uma forma distorcida. O ódio, então, é uma distorção absoluta, especular disso, desse amor, né, que nós chamamos de amor. E o medo, por sua vez, é uma oposição a esse processo, porque o amor é expansivo, o amor ele é propulsor, o amor é uma força centrífuga no sentido de expandir a criação, expandir a natureza do nosso ser em direção ao universo e se somar a outras forças da mesma ordem e construir uma harmonia, ao contrário da força centrípeta que puxa e que contrai, que é característica do ego. É a lei da gravidade que nos prende e nos chumba ao solo, nos prende e nos chumba às nossas convicções personais. Então, é o meu isso, é a minha aquilo, é o meu... E se alguém toca naquilo que é meu, eu sou capaz de matar, eu sou capaz de destruir, eu sou capaz de me vingar. Nós não estamos falando de amor. Não é fácil, porque a nossa civilização é constituída desta forma. Mas aí vem Paulo. Se eu falar a língua dos homens e anjos, lembra que a gente falou de língua? Né? Se eu me expressar em línguas profundas, se eu tiver uma consciência intelectual, ainda que me permita esse conhecimento, se eu não tiver amor, eu sou como bronze que retine e que soa como um tímpano. Ou seja,
algo que reflete sim um som, que tem um movimento, né? O som é um criador do mundo físico, mas eu estou me restringindo. Se eu não tiver amor, eu estou me restringindo. Se eu possuir o dom da profecia, se eu conhecer todos os mistérios, toda a ciência, e tenho uma fé de tal monta que chegue a transportar montanhas, mas não tiver amor, eu nada sou. Ele resume aqui: dom da profecia é aquilo que hoje nós chamamos de mediunidade. Se eu tenho algo, uma clarividência, uma clareaudiência, eu consigo perceber verdades que não são visíveis às nossas percepções físicas normais. Se eu for um médium, usando a nossa definição moderna, que tenha tudo isso, mas não tiver amor. Se eu for um cientista que conheça uma ciência que é progressiva e cada vez mais, mas não tiver amor. Se eu conhecer os mistérios, se eu for um esoterista que mergulhe dentro dos mistérios da vida, não tendo amor, ele é categórico. E ainda por cima a fé. Porque a fé, nós já falamos aqui, é neutra. A fé é uma poderosa energia que está à nossa disposição para nós fazermos agir o universo. A fé embasa tudo o que nós realizamos, ou não, se nós não a tivermos. E a fé pode ser, aí tem o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos dizer, a fé pode ser humana e pode ser divina. Há homens de fé, mas que não têm nenhuma ligação com o divino, e que têm uma fé em nível humano, e que realizam coisas, sim, porque fé está vinculada a esta força, a esta certeza que te movimenta. Mas se você tiver isso tudo, ciência, conhecimento do sagrado, mistérios, línguas, e não tiver amor, Paulo diz, eu nada sou. Se eu repartir os meus bens entre os pobres, se eu entregar o meu corpo ao fogo, mas não tiver amor, nada disso me aproveita. Quantas pessoas acreditam que fazer atos externos, sejam quais forem eles, inclusive aquele mais extremo de repartir todos os seus bens, mas se isso for feito sem a substância essencial do amor, pouco isso aproveita. Ele é mais radical, nada. Se eu me entregar a um sacrifício, por exemplo, isso aqui, se os muçulmanos lessem isso, se eu explodir o meu corpo numa bomba, tudo que tem ali não é o amor na sua essência, é uma distorção profunda. Nada disso adianta. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não tem inveja. O amor não tem orgulho. O amor não tem vaidade. Desafios grandes para nós, né? Aliás, aqui é uma série deles. O amor não é descortês, não é interesseiro, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se sim com a verdade. Ele tudo perdoa. Tudo perdoa. Tudo movimenta na sua fé. Então ele vai mostrar que a fé e o amor juntas, ele vai mostrar isso no final também. Ele tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele proclama essa verdade. O amor não termina. O amor verdadeiro se expande como uma luz que brilha sem cessar. Porém, as profecias terão fim. Profetizei, falei alguma coisa, em algum momento aquilo se realiza. Ou não. As línguas emudecerão. A ciência passará. Tem verdade maior do que essa? Se a gente for olhar a ciência, quando ela passou a ser conhecida como ciência de 2000 anos atrás, para a ciência do século XVI, para a ciência de hoje, e certamente será para a ciência daqui a 200 anos, em que olharemos para os dias de hoje, talvez vamos rir do que a gente acreditava hoje ser verdade científica, e que vai ter outra compreensão maior. Mas no momento em que a gente está, o cientista,
Geralmente é um ser orgulhoso, né? Eu descobri a verdade última, a partícula última, não sei o que é o último. A ciência passa. Todo conhecimento é parcial. É parte. Como parte é a nossa profecia. Mas quando chegar o que é perfeito, vai desaparecer o que era parte. Olha essa frase, gente. Né? Todos os grandes mestres nos inculcam a perfeição. No sentido de que nós busquemos a perfeição, e perfeição é estarmos absolutamente conectados com a divindade. Porque hoje eu vejo absolutamente em parte, tudo aquilo que a gente vive, conscientiza, é parcial, mas o nosso movimento é chegar àquilo que é perfeito ou integrado a Deus. E aí ele faz uma figura. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas cresci, me tornei homem. E as coisas de criança já não me falam tanto quanto falavam, de certo modo. No presente, nós vemos tal como se vê em espelho. De uma forma obscura, de uma forma velada. É importante a gente explicar isso aqui, porque na época de Paulo, os espelhos eram não espelhos de vidro, eram espelhos de metal polido. E não tinham a acuidade de imagem que nós temos hoje. Eram espelhos que distorciam. Então o que ele diz, mas vale para hoje. Eu vejo como espelho, eu vejo como algo que não sou eu, ou não é o perfeito. Porém, chegará o dia que não veremos mais como por um espelho de modo obscuro, mas veremos face a face. Atualmente, agora, eu só conheço em parte. Mas chegará um dia em que eu conhecerei da forma como sou conhecido. Agora, permanecem essas três coisas. A fé, ele volta a falar dela, a esperança e o amor. Mas o maior dom é o amor. O que Paulo quer dizer com isso? Nós vivemos nessa vida de parte, nos comandam os sentidos, nos comandam o condicionamento da nossa consciência, nos comandam aquilo que nós trazemos de nossos karmas, aquilo que nos condiciona culturalmente, que a sociedade nos impõe. E nós vivemos uma vida em que nós não somos nós. Nós somos parte, nós somos produto de muitas coisas. Acreditamos muitas vezes que pensamos por nós mesmos, mas não. Nós estamos pensando pela publicidade que nós vemos, por aquilo que lemos num jornal ou pelo que ouvimos. E vamos reproduzindo isto como um ser consciente. Mas não somos perfeitamente conscientes. Essas visões especulares vão montando a nossa vida e nós vamos fazendo todo aquele movimento que a personalidade faz, mas que se distancia da essência, porque nós resolvemos não abandonar, a gente abdica do amor na nossa sociedade. Nossa sociedade não fala em amor. Nosso sistema judiciário não fala em amor. E se a gente faz uma análise imediata, a gente vai ver que nós concordamos com isso. Difícil para nós é nós acreditarmos que o amor tenha esse poder. Aqueles que acreditam nisso e vivenciam isso, rompem barreiras e são pontos que vão furando esse muro, até um dia que esse muro vai despencar, mas enquanto ele não despenca, a maioria absoluta das pessoas não admite. Quando você vê alguém errar, e alguém propugna a misericórdia para um erro, eu pergunto qual de nós vai ter a coragem de ir para o lado da misericórdia e não vir para o lado do apedrejamento. Então nós estamos distantes disso. Mas Paulo propugna algo, quando nós entendemos que o amor é a essência, mesmo os nossos atos mais bondosos, e ele começa com eles. Eu falo a língua dos anjos, eu falo a língua dos homens, eu reparto tudo que eu tenho, mas se eu calunio, se eu falo mal, se eu não enxergo bem, mesmo onde as pessoas não enxergam, e portanto isso é, eu não tenho amor, isso não me vale muito. Se eu tenho amor, e aí tem um inverso que é mais desafiador ainda.
é onde Francisco de Assis, é onde Agostinho, é onde o próprio Paulo encontram a porta de saída que muitas vezes para nós parece injusta. Para Francisco parecia até para ele mesmo. Eu fiz tanta coisa errada ao longo dos meus 25 anos, de fazer com que o meu amor explodisse de uma forma descontrolada, que eu não sou passível de perdão. Mas o universo não funciona assim. O universo é perdão, sim, é misericórdia, mas ele só se manifesta como perdão e como misericórdia se nós fizermos. Uma ponte não se constrói de um lado só. É preciso que haja dois lados. Se nós não fazemos os movimentos de amor, corajosos que sejam, eu não terei esse amor voltado para mim, nem refletido na minha vida. É uma luta, porque são séculos, são milênios de condicionamento. E nós aqui hoje, se nós parar para ver o nosso dia hoje e analisarmos os nossos atos, nós vamos ver todos nós, sem exceção, quantas vezes nós fugimos dessa diretriz do amor. As três que sobram no final, porque é um tripé: fé, porque esse movimento é fundamental. Ele fala lá de uma fé que, se não tiver amor, ela fica muito esquisita. Ela pode até dar triunfos materiais, triunfos momentâneos. A gente vê isso até em igrejas. A pessoa chega lá, bota a fé para funcionar. Caramba, eu molhei aqui. Será que eu molhei? Ela vai receber o que ela pede. O bem material. Então nós vamos ver hoje as pessoas movimentando fé sem amor. Mas ninguém chega lá para dizer: olha, eu aprendi a perdoar meu semelhante, a amar, a mudar a vida. Não, eu tive fé e consegui sair dos meus problemas. Funciona? Mas sem amor, ela vai valer pouco. Em algum momento nós vamos ter novamente o karma nos cobrando. Porque eu recebi, o que eu fiz com isso? Francisco de Assis percebeu muito bem, ele falou: doa primeiro. Mas doa primeiro em sentido mais profundo, não é só o teu bem físico, é doar você inteiro. Para isso é preciso amor. Porque senão eu vou fazer lá como está a epístola: dou tudo, vendo tudo. E que serviu? Faltou o amor. Portanto, a fé e o amor têm que estar juntos. E a esperança é o equilíbrio, porque a esperança, tem até um palestrante aí que usou um verbo, eu acho que é o... Você sabe o nome daquele? Ele usa um verbo que esperança não é esperar. É esperançar. É o Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella. E é verdade. É algo mais ativo. Esperançar é você movimentar a sua fé. Cada dia, a esperança é o combustível da fé. A fé, por sua vez, é a energia que é gerada a partir desse combustível, que vai movimentar a vida, e vai movimentar a vida no plano em que eu a projete. E se eu tiver o amor, portanto, montando esse tripé, eu o projeto em todos os planos. Porque a gente pode falar: mas eu vou fazer só amor e a minha vida material. Não é porque é isso que a gente vai pensar. Não, 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 não. Ela vai responder. Se nós tivermos esse tripé em ação, a vida material responde também. Exige um pouco mais de coragem de nós, mas vai responder. Com curas, com rompimentos de tudo que a gente tem como prisão na nossa vida. E ele diz: por agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dom é o amor. Sem ele, nada se mexe em sentido verdadeiro na criação. E é o maior desafio. Nas vésperas de um dia tão fundamental quanto o Rosh Hashanah, se nós aproveitarmos essas horas para mergulharmos o mais possível nesse oceano de amor, que é a presença divina, porque a presença divina é um oceano de amor. O aspecto de misericórdia vindo do divino é prevalente. Se nós fizermos isso, nós teremos galgado certamente passos importantes numa escada ou num caminho, seja qual for a figura que a gente queira dar, de retorno à casa de um pai que é mãe e que tem infinito amor por nós.
e que jamais negará a um filho que peça qualquer coisa. Palavras ditas por Jesus de Nazaré. Não dará uma pedra a quem pedir um pão, não dará um escorpião àquele que pedir um peixe. Só que a gente não experimenta a verdade disso. Então, se nós juntarmos as duas passagens de Romanos e de Coríntios, a 12 e a 13, nós teremos a visão muito, eu não diria perfeita, porque nada é perfeito nesse mundo, como ele mesmo diz, ainda imperfeito, e que nós vemos apenas parcialmente. Ainda não chegamos à perfeição, mas se nós fizermos isso, nós temos um caminho que certamente nos levará à perfeição. E quem pode dizer, vendo Giuseppe de Cupertino, que a nossa aparência de seres humildes, que não temos nada, que não sabemos nada, tenha poder ou seja determinante no nosso caminho? Ao mesmo tempo que não sejamos vaidosos, não sejamos autoflagelantes. Cada um de nós tem esse potencial divino infinito exatamente igual ao outro. A forma como a gente desperta no final da história vai depender. O importante é que a gente não perca essas oportunidades. Então vamos fazer agora uma meditação. São os 15 minutos que nós temos. Sim, fala. Tem igual, esquece. Você falou que vemos apenas parcialmente. É uma humilde pergunta aqui do pobre cristão. Essa epístola aos corintianos, não tem uma epístola aos crismaldinos? Sim. São os anjos caídos. Pois é, né? Mas se você olhar a epístola aos Coríntios, ela é braba, né? O braço de Jó. Essa epístola, por acaso, ela começa com um desabafo muito grande de Paulo ao perceber a divisão que já começava a haver nas comunidades, das pessoas se acharem vinculadas a Paulo. Ele usa o exemplo de um apóstolo, de um missionário que havia na época chamado Apolo, que tinha arrebanhado muitos seguidores. Eu sou do Apolo, eu sou de Paulo. E Paulo escreve, gente, o sentido disso é nenhum. Que ninguém é de Apolo, ninguém é de Paulo. Todos nós devemos ser do Cristo. E o Cristo cósmico. Não é nem da figura de Jesus de Nazaré. A figura de Jesus de Nazaré apenas expressa com plenitude esse Cristo. E nos convida nós a fazermos o mesmo. Então vamos... Essa luz acho que está demais aqui, né? Pode apagar lá. É esse momento, então, aproveitar os amigos que estão conosco. Cada um de nós, a gente costuma sempre dizer isso, que esse encontro aqui não é uma palestra no sentido de nós estarmos trafegando sobre assuntos culturais ou eruditos ou coisa qualquer semelhante a isso. Mas é um trabalho. E eu daqui onde eu estou, muitas vezes quando eles me permitem, vejo, não só nós que estamos aqui nessa plateia, que estamos lá embaixo, na casa, mas muitos daqueles a quem nós nos conectamos por pensamento, entes queridos nossos ou situações. Muitos de nós aqui lembram de seres que sofrem nesse nosso planeta distante. Esse processo de conexão permite que se faça um trabalho espiritual de uma envergadura muito maior do que o nosso mérito. O mérito pessoal nosso e o mérito da casa. Porque não há mais, nesse universo que se apresenta na sua grandeza a cada um de nós, que nos preocuparmos com possíveis méritos de qualquer coisa. As trombetas soam para que nós saibamos que a hora é de despertar. E cada ser que desperta, desperta outros tantos. Muitas vezes em muito maior número do que nós possamos imaginar. Então vamos com o corpo o mais confortável possível na cadeira, nos valer desse presente sublime que é
o ato de meditar, hoje com uma visualização, nos valendo da respiração, como porta de entrada nesse estado entre a mente, o coração, o templo que nós somos, que está no órgão cerebral físico, nos centros de força que dão, por sua vez, entrada a órgãos mais sutis, desconhecidos ainda da ciência humana, mas que compõem a nossa alma, e que à medida em que meditamos, entram em função e nos conectam à presença e ao poder divinos e nos ajudam a romper a multidão desses pecados. Então vamos respirar de forma ritmada, sentindo cada célula do nosso corpo vibrar profundamente. A cada inspiração, a cada expiração. Da sola dos nossos pés à ponta dos cabelos à cabeça. Uma luz que nos circunda a cada movimento respiratório de ida e vinda, penetra no templo do nosso ser. Aí a língua dos anjos, a língua dos homens será uma só. Vamos sentir que essa luz que nos circunda, que sobe pela sola dos nossos pés, pelas coxas, se centraliza em nosso períneo e vai ascendendo de centro em centro, na projeção do períneo, no plexo solar, até chegar ao portal do coração, no centro do tórax. Essa luz que a ascende é a mesma que descende, descendo do infinito que nos circunda, entrando pelo topo da cabeça, passando pelos centros de consciência crística entre as sobrancelhas, na projeção da hipófise e da pineal, descendo pelo laringe e encontrando essa energia que sobe no templo vivo, no centro do tórax. Vamos perceber essa sensação dessa energia que é a mesma, a que sobe e a que descende, a se encontrar no centro do nosso peito. E a sensação que vai despertando pouco a pouco é aquela que nos dá a ideia do que seja o amor na sua expressão verdadeira e universal. Vamos sentindo um calor, como se uma estrela, aos poucos, de cor dourada, matizada de prata, de um verde esmeraldino, de um rosa,
unindo todas as cores aos poucos, como se essa estrela de amor se permitisse acender. Como se mergulhássemos dentro de nós mesmos. Mergulhamos nesse templo de luz que está no centro do nosso tórax. Como num templo de cristal iluminado por essa luz. Mergulhados nela, somos capazes de perceber que é possível, sim. É possível amarmos de modo incondicional. É possível percebermos que as aparências de inimigos, às vezes tão duras em nossa vida, podem ser dissolvidas por esse poder incoercível, essa luz mais poderosa do que 1000 mares, do que 1000 trovões, e ao mesmo tempo tão silenciosa. Se quisermos experimentar, podemos direcionar esta percepção a um objeto específico, a uma pessoa, a uma situação que para nós é difícil de lidar com o amor, e vejamos que, ainda que de modo imperfeito, com olhos divinos, com olhos do divino em nós, nós podemos fazê-lo. Centralizados nesse templo de amor vivo, essa estrela de luz que brilha no centro do nosso ser, em todos os nossos corpos. Nós vamos agora nos entregar, então em silêncio, à voz universal do Pai e da Mãe, que nos chamam de volta à nossa casa. E podemos fazer a nossa oração pessoal. Que ela seja estendida também ao planeta inteiro. E nesses dias, especialmente pelas mãos do Arcanjo Michael, nosso guia e nosso protetor. Pedir perdão e perdoar. Amar. E seremos amados.
Para finalizarmos, nossos irmãos nos pedem, principalmente José de Cupertino, todos podemos manter os olhos fechados, percebendo essa presença divina em nós, que não nos abandonará. Nós possamos fazer a bênção sacerdotal que Francisco de Assis fez ao seu irmão Frei Leone, porque é uma bênção que deixa passar a palavra divina, traz consigo a vida. Que as minhas palavras não sejam minhas, que a minha imperfeição não oculte a luz que vem através desta palavra, sob a forma de palavras, uma bênção. E que toque não só a nós todos que aqui estamos, mas que se reflita, se revele e se replique aonde quer que seja necessário. E Frei Leone, que guardou esta bênção entendendo o significado profundo como um tesouro que era guardado na forma expressa em tais palavras, seja modelo para todos nós aqui, que a possamos receber de Padre Pio, de Francisco, de Giuseppe e de tantos outros amigos que aqui estão. Baal Shem Tov, Nachman de Bratislava, Paramahansa Yogananda. Ela diz que Deus te abençoe e te guarde, e faça brilhar sobre ti a tua face, que cuide de ti com o seu olhar, te abençoe e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichunecha, Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que o amor incondicional nos mova a todos e nos guarde e brilhe sobre nós, nos trazendo a paz. A cura e a vida. Vamos respirando aos poucos, voltando ao controle do nosso corpo, nossa luz acesa em nosso tórax, que as nossas palavras possam tirar desse reservatório de luz a semente dos nossos atos e a força da nossa esperança e da nossa fé, para que o amor a tudo abençoe. Aos pouquinhos vamos tomando controle do corpo, respirando, contraindo a musculatura. Abrindo os olhos, cada um no seu tempo. E que nenhum de nós perca essa oportunidade que vai se abrir para nós a partir do dia 20, da forma como nós acharmos melhor fazê-lo. O importante é a essência de amor, a essência do arrependimento no sentido de retornar
ao amor infinito do nosso Pai e Mãe eternos. Graças a Deus.